Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, por gentileza. 1 Pedro 1, leio dos versos 1 ao 12. Falaremos hoje à noite sobre céu, a esperança viva do cristão. A esperança viva do cristão, o céu. Vamos pensar nele então. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, e para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança enquanto a fé estáis guardados no poder de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais preciosa do que o ouro, que perece e que é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que professou, que estava neles, e indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito, que Deus seja louvado pela leitura da sua palavra. Nele, nosso Deus é um Deus vivo, temos um Deus vivo e verdadeiro. Sabe, naquela manhã, quando aquelas mulheres foram ao túmulo, estava revolvida, e elas olharam lá dentro e não tinha ninguém. Ficou mais do que comprovado, está o Senhor, e esta é a razão da nossa esperança. Crê, tem essa esperança viva, porque ela está alicerçada sobre um Deus vivo. Mas, meus irmãos, a esperança ela não é só viva, porque está alicerçada no... E esta glória se chama céu. O céu. Céu, meus irmãos, é um lugar. Não é uma utopia, não é uma ilusão, não é um conto da carochinha. Não, céu é um lugar. Em 2 Coríntios 12, é dito que Paulo menciona que ele foi levado ao terceiro céu. E esse é o céu. Céu é a habitação de Deus, dos anjos e dos salvos. É um lugar. Jesus disse, eu vou preparar-vos um lugar. Porque o céu é capítulo 12, capítulo 21, versículo de 9 a 27. Essa cidade tem muros, não é, especiais, ruas de ouro, portas de pedras preciosas, o jaspe está ali, não é? A calcedônia está ali, as pérolas estão ali, tudo isso para mostrar que o céu é um lugar, e é um lugar maravilhoso, onde os salvos irão habitar na presença do seu Salvador. Mas o céu também é um estado, porque podem muito bem os crentes na terra viver um céu. Um estado de paz, um estado de gozo, um inferno, não um céu. E vive porque quer. Porque se sujeitar à palavra, ao Deus da palavra, ao Espírito da palavra, vai viver um céu. É possível, porque ele também é um estado. E o céu ainda é um lugar de muitas ausências. Deixe-me mostrar a você algumas. Abra em Apocalipse 21, por gentileza. O céu é um lugar de algumas ausências. Apocalipse capítulo 21. Lá no céu, meus irmãos, existem algumas ausências. Capítulo 21, do versículo 4 em diante. Lá no céu, por exemplo, não vai haver lágrima. Está escrito aí, ó. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Deus vai acabar com as lágrimas lá. Lá no céu não haverá dor, até quando morre. Mas lá no céu não haverá dor. Já pensou que bênção? Que glória! Lá no céu, meus irmãos, no versículo de número 8, não haverão covardes.
Lá diz a Bíblia, não haverão incrédulos, lá não haverão abomináveis, homicidas, fornicários, feiticeiros, idólatras, mentirosos. Lá no céu não haverá. Porque os que eram assim, para estar lá, tiveram que se converter. Então, os que estiverem lá são convertidos, portanto não são mais. Então o céu é um lugar de ausências. Por isso é um lugar. É um lugar palpável, é um lugar seguro, é um lugar real. Esse é o céu. E o cristão é destinado para o céu. Meus irmãos, por que é tão importante nós pensarmos no céu? A nossa vida neste mundo é passageira. Olhe para a sua vida. Em pouco tempo, as pessoas vão pegar muito daquilo que você dá tanto valor. Fotos, bilhetes, móveis, roupas, ou vão doar, ou vão vender. Sabe por quê? Porque eram importantes para você. Mas o dia que você não estiver mais aqui, pouco aquilo importará. A nossa vida passa, meu querido. A nossa vida passa e passa rápido. Rápido demais. Voa, diz a Escritura. Segundo, porque este mundo, dentre todas as coisas que ele traz, muitas vezes ele traz perseguição atroz, frustração, dores infindas. Nero. Assim estavam as coisas quando em 64 aconteceu o incêndio em Roma. Disse que foi Nero quem ateou o fogo em Roma. Contudo, é uma acusação assim, não é? Que ao longo dos anos tem muitas versões. Mas a opinião pública de então responsabilizou Nero. Ele, querendo fugir disso, culpou os cristãos pelo incêndio em Roma. E moveu uma tremenda perseguição contra eles. O pastor Carlos leu aqui o capítulo 12, que é aquele período de perseguição. Por isso Pedro estava preso. O fogo durou 6 dias e 7 noites em Roma. E depois voltou a acender em diversos lugares por mais 3 dias. Milhares de cristãos foram torturados até a morte. Muitos serviram de iluminação para a cidade. Eles eram amarrados nos postes e colocavam betume sobre eles e ateavam fogo e morriam queimados assim. Muitos foram vestidos com peles de animais e jogados aos cães para serem comidos. Nesta época, eram planejadas para divertir o público, o que era tão dolorido. Meus irmãos, esse mundo tem perseguições assim, atroz. Terceiro, por que temos que pensar no céu? Porque o melhor que este mundo aqui pode nos dar é considerado em Eclesiastes como vaidade de vaidades e enfado da carne. Sabe, vai chegando um momento na vida em que os bens já não têm mais tanto valor assim. O corpo torna-se um peso às vezes. E muitas vezes nós o levamos de um médico a outro, para tentar mantê-lo mais ou menos na linha, né? Mais ou menos em funcionamento. A cabeça quer fazer as coisas, mas o físico já não vai mais. Não adianta, você joga a bola lá, diga, vou pegar. E fica só, não vou pegar. O melhor que uma pessoa sem Jesus pensa em fazer nesta vida é acabar com ela antes que ela acabe com ele. Se não, escute. De um livro, tá? O brilhante escritor Ernest Hemingway, que viveu entre 1899 e 1961, cresceu em contato com um ambiente pobre e rude, acompanhando seu pai. Ele era médico na zona rural, nos Estados Unidos, no estado de Illinois. Mas Hemingway tornou-se um homem privilegiado, inteligente, talentoso e destemido. Foi autor de grandes best-sellers, como, por exemplo, Adeus às Armas, Porque os Sinos Dobram, e o que o levou ao Nobel de Literatura, O Velho e o Mar. Ele viveu na Itália, na França, na Espanha, em Cuba, em muita riqueza e luxo. Na África, entregou a uma de suas paixões, que era caçar animais. E ainda se deu a... e tudo mais. Após experimentar
todos os prazeres disponíveis ao homem bem-sucedido, aos 61 anos de idade, se suicidou. E quando se suicidou, escreveu: a vida é uma sucessão de coisas ruins, e uma atrás da outra. É o que esse mundo sem Deus pode dar a uma pessoa. É isso. A realização de toda a insatisfação naquilo que a pessoa busca. Por isso é importante pensar no céu. Por isso Pedro aqui estimulou os irmãos que estavam sob perseguição a pensar no céu. E Pedro nos apresenta 4 descobertas ou verdades maravilhosas sobre esta esperança glorificada. Então vamos olhar elas hoje à noite, com a graça do nosso Deus. Em primeiro lugar, os salvos. Portanto, aqui eu já fiz uma separação. Certo? Se você não é salvo em Jesus, você precisa crer em Jesus para fazer parte dos salvos. Você precisa crer no Salvador. Os cristãos, os salvos, nasceram, foram feitos, foram salvos para o céu, para o lugar que é a habitação de Deus, dos anjos e de todos os salvos. Meus irmãos, o texto aí disse para nós, na leitura, que nós fomos regenerados para uma viva esperança. Está aí no texto que a gente leu. Mediante a ressurreição de Jesus. Está reservado um céu para o crente. Um lugar onde Deus está. E nós nascemos de novo para isso. Deus nos fez para glorificá-lo e morar com Ele para sempre. Nós, portanto, nascemos do céu, nascemos de Deus. E por isso devemos buscar as coisas do alto, onde o Senhor Deus vive. Escute, você não nasceu e não foi gerado de novo para viver uma vida mendigando o amor desse mundo e de mãos dadas com esse mundo. Sabe, irmãos, às vezes eu olho o Facebook, às vezes eu olho o Instagram, às vezes eu olho o WhatsApp, e muitas vezes eu vejo tantos salvos de mãos dadas com esse mundo, aprovando o que Deus reprova na sua palavra. E eu me pergunto, qual é o compromisso que essa pessoa tem com o céu? Se ela aprova o que o céu reprova. Não fomos regenerados para isso, para esse fracasso de vida. Não nascemos para uma vontade da carne, para se entregar aos prazeres da carne. E está aí uma coisa perigosa, irmão. Abra bem teu ouvido. O prazer é uma coisa perigosa. Ele pode matar você. O prazer é uma coisa perigosa se você não souber lidar com ele. Ele pode matar com você. Sabe como é que os esquimós caçam lobos? Eles são bem inteligentes, apesar de serem pequenininhos, né? Eles são inteligentes. Eles pegam uma faca. Depois que eles afiam aquela faca, eles colocam uma bacia de sangue próximo de alguma coisa muito gelada que consegue congelar aquilo instantaneamente. Então eles pegam a faca, colocam no sangue e colocam naquele gelo que congela instantaneamente. Daí eles vão no gelo e enterram aquelas lâminas. Só que elas estão cobertas com sangue. Os lobos, que são vorazes por sangue e têm um faro fantástico de longe, percebem o cheiro do sangue. E eles vão procurando, chegam lá e começam a cavar, e quando eles chegam no sangue, eles começam a se deliciar. E eles começam a lamber, só que está gelado demais. E a camada é fina. Então, na medida que eles vão lambendo e degustando toda aquela suculência para eles, não é? Eles não percebem que diante de todo aquele prazer, quando eles passam a língua, a lâmina está cortando a língua. E no outro dia, basta o esquimó sair à procura de onde o sangue deles com o sangue da lâmina e eles vão sangrando e bebendo sangue até a morte, com todo prazer, mas está levando eles à morte. O prazer é uma coisa perigosa. Meus irmãos, são coisas prazerosas, porque se não fossem, as pessoas não se entregavam a elas, mas elas matam a pessoa que se entrega para ela. O sexo, desordenadamente, dinheiro e tudo mais. A pessoa vai morrendo no próprio prazer. Morrendo. Escute, Deus não te salvou para isso. O prazer de Deus é vida. O prazer de Deus te leva a viver uma vida
altruísta, uma vida feliz, uma vida realizada. O prazer de Deus te leva para o alto. O prazer de Deus te tira da escravidão, te faz pensar no céu e viver para Ele. Nós nascemos para coisas mais elevadas, nascemos para o céu. Nosso Senhor está no céu, nossa pátria é o céu é a nossa origem e o céu é nosso destino, meus irmãos. Veja, lá no capítulo 1, versículo 2, que o Deus triuno operou na nossa salvação para levar-nos ao céu. De santificados, separados, convencidos e transformados pelo Espírito Santo. Está lá no versículo 3. Houve uma operação. Então, no que se refere ao Pai, fomos salvos quando Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. No que se refere ao Filho, fomos salvos quando Ele pagou o preço da cruz pela nossa salvação. E no que se refere ao Espírito, fomos salvos no dia em que ouvimos o Evangelho. Ele calou em nosso coração e o Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e nos regenerou para uma viva esperança. Por isso nossa esperança é viva. Viva essa esperança! Viva um céu na terra! Os cristãos, então, meus irmãos, eles nasceram para o céu. Escute, você foi regenerado para o céu. Este é o seu destino. Portanto, pense lá. Segundo, os cristãos são guardados neste mundo para o céu. Deus não só salva, mas Ele também guarda. Está aí, nós acabamos de ler o versículo 5, eu quero que você acompanhe comigo novamente. Que mediante a fé, estais guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Sois guardados pelo poder de Deus. Irmãos, quando eu me lembro até hoje, quando novo convertido eu li esse versículo pela primeira vez, eu dei um pulo de alegria. É verdade. Eu dei um pulo de alegria, eu disse, graças a Deus, porque é Ele quem guarda a minha salvação e não eu. Deus nos gerou para o céu e Ele nos guarda para o céu, meus irmãos. O termo guardados aí é um termo de origem militar e ele significa defendidos, protegidos, escoltados, não é? Olha só que benção. Isso é coerente porque Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, é algo contínuo, continuamente, todo instante, todos os dias, todos os momentos, em todas as situações, somos guardados pelo poder de Deus, garantindo que chegaremos ao céu. É como se Deus mesmo estivesse com seu poder nos escoltando, e Ele está. Depois que a gente ouve um testemunho como o do pastor Marcelo hoje de manhã, a gente vê que aqui nesse mundo a gente cruza vales às vezes profundos, né? O vale da sombra da morte às vezes é tão perto, irmãos. Não é verdade? Tão real. Às vezes nós atravessamos aquelas, usando uma linguagem lá do interior do Paraná, pertos secos. Não tem dia que parece que está tudo tão seco, aquela semana que a coisa não flui. É só dor de cabeça, luta, dificuldade, uma secura só. Parece que a água da vida não está pingando, não está caindo. Tem semana que é assim, gente. Tem dias que são assim. Às vezes enfrentamos inimigos cruéis. Os caras querem ver o osso da gente. Querem pisar, esmagar, sufocar. Tem dias que a gente vive assim. Mas essa caminhada neste mundo, meus irmãos, mesmo sendo para o céu, nós temos que entender, ela não é amena. A vida cristã não é um parque de diversões. Não é. Ao contrário. São lutas sem trégua, mostrando nesta caminhada uma glória. Numa parte do seu livro, ele diz que nós caminhamos estradas juncadas de espinhos e suportamos muitas aflições, porém temos a certeza de que Deus nunca nos desampara, nunca nos abandona a nossa própria sorte. E o versículo então aí é coerente. Vocês são guardados pelo poder de Deus. Quando você estiver enfrentando a sua semana, a sua luta, o seu problema, a sua dificuldade, traga isso à sua memória. Eu sou guardado pelo poder de Deus. Sou guardado pelo poder do meu Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado, diz Romanos, de fé em fé e sendo transformados de glória em glória.
A bondade e a misericórdia do Senhor, conforme o Salmo 23, são nossas companheiras. Durante todo o tempo de nossa jornada, Deus nos toma pela mão direita, nos guia com seu conselho eterno e depois nos recebe em glória com honra. Deus está tão certo da nossa presença no céu, que já nos deu da sua glória deste mundo, um estado de céu. Você pode viver. Uma das coisas que me impactou também, pastor, na conversa com o pastor Marcelo, foi quando ele disse que quando saiu o laudo, que ele estava com um câncer no estômago de um bom tamanho, ele disse que naquele momento, ele entrou num banheiro, e ele disse, como disse hoje de manhã aqui, falou: Senhor, eu tenho pregado sobre a esperança, eu tenho pregado sobre a fé, eu tenho pregado sobre a vida eterna. Paz. Puxa, irmãos, isso me impactou muito. Foi muito bom ouvir isso, muito importante. Ele não pediu cura, não pediu nada disso, você percebeu? Ele pediu a presença de Deus que traz a paz. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Temos um Deus presente. Bendito seja Deus. Em terceiro lugar, os cristãos são salvos para o céu. Segundo lugar, são guardados para o céu. Terceiro lugar, os cristãos estão sendo preparados para o céu. Irmãos, o céu é um lugar. O céu é onde Deus está, os anjos estão e os salvos estarão eternamente. O céu, cada dia, note comigo os versos 6 e 7, por favor. Em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora, preste atenção, agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com algumas provações, ou com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e que é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória na revelação do Senhor Jesus Cristo. Deus está preparando os filhos dele para o céu. Deus está preparando. Durante o tempo que nós fizemos o seminário, aconteceram muitas coisas que às vezes a gente não entendia no momento. Certos nãos que a gente recebia, enfim. Mas havia uma frase lá que de vez em quando as pessoas repetiam para a gente, que era a seguinte: tudo que você faz aqui no seminário ou enfrenta faz parte do seu treinamento e preparo. Um dia você vai saber por quê. O irmão Henrique cantou um hino há muitos anos atrás, que já passou da hora de cantar de novo, irmão? Já está na hora de cantar de novo. O título do hino é Um Dia Eu Saberei. E o hino diz: um dia o Salvador virá, um dia ele esclarecerá. Não é? Um dia a sua luz me guiará, um dia eu saberei. Talvez hoje você não saiba. Pergunta para o pastor Marcelo se ele sabe por que ele ganhou um câncer de presente. Não sabe. Por que a vida virou de cabeça para baixo? Servo de Deus. Uma coisa eu sei, que um dia o Salvador esclarecerá. Um dia ele esclarecerá. Isso é o meu consolo, meu conforto, minha alegria, meu prazer. Então o nosso treinamento aqui, irmãos, um dia será esclarecido. Não é diferente na vida cristã. Deus nos regenerou para o céu, nos guarda para o céu e está nos preparando para o céu. Pode ser que essas lutas que você tem aí é um preparo de Deus na sua vida para parar as arestas, quebrar o orgulho, quebrar a vaidade, quebrar o apego a esse mundo aqui, para você poder estar pronto para a eternidade. Como é que Deus faz isso? De diversas maneiras. Mas o versículo 6, versículo 2... escute, eu vou ler. Se você quiser abrir lá, pode também. For ler a sua Bíblia e leia lá. Mas Deuteronômio 8:2 diz assim, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Preste atenção agora. Para te humilhar, te provar e saber o que estava no seu coração, se você seria fiel à palavra ou não. Percebeu? Eu deixei você 40 anos, Israel, no deserto. E você sofreu, passou isso, aquilo outro. Mas sabe para quê? Para que ficasse claro o que estava no seu coração. Se você amaria a minha palavra. Me amaria. Versículo 6, sendo necessário. Elas são necessárias. Às vezes elas são necessárias para disciplinar quando a gente desobedece. É o que diz o Salmo 119, versículo 67.
às vezes elas são necessárias para nos guardar de pecar contra Deus. 2 Coríntios 12, do 1 ao 9. Não é? Então, às vezes elas são necessárias. Por isso elas vêm. Às vezes elas são variadas. Escute, elas não vêm sempre da mesma maneira, da mesma cor, do mesmo jeito, na mesma hora, no mesmo dia. Não, elas vêm de diversas maneiras. Aliás, o termo variadas aí, não é? Que está no texto, no versículo 6, várias provações. Às vezes elas vêm de várias cores, de vários jeitos. Mas lá no capítulo 4, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus quer dizer graça de várias maneiras. Então preste atenção, se as provas vêm de várias maneiras, Deus também tem várias maneiras graciosas de nos dar libertação nessas provas. Deus tem graça suficiente, abundante, profunda para cada uma das provações que nós enfrentamos. Às vezes, meus irmãos, elas também são dolorosas. Porque o versículo diz: é necessário que por um pouco sejais contristados. Pedro estava lembrando os irmãos que alguns crentes iriam morrer, outros iriam perder suas propriedades, alguns seriam maltratados em suas respectivas comunidades, alguns seriam presos. Nada disso era agradável, claro. No entanto, ele também diz: mas isso é por um pouco de tempo. E aí vem uma outra verdade: elas são controladas por Deus, porque é por um pouco de tempo. Deus não permite que nossas provações durem para sempre. Quando Deus permite que seus filhos passem pela fornalha da aflição, Ele mantém o relógio, os olhos no relógio, e o dedo no botão liga e desliga. Ele mantém na prova, vamos começar de novo. Então, meu filho, passe logo nessa prova aí, hein? Senão você vai sofrer. Tá? Fica o aviso. Segundo, se nós nos sujeitamos, Ele não permite a aflição nem um minuto a mais. Ele vem ao socorro. Lá no Oriente, o ourives deixava o metal derreter até que ele fosse capaz de ver o seu rosto no metal. Não é? Então ele dizia: agora está no ponto de uso. Às vezes Deus permite aquela aflição lá, até que ele seja visto na sua vida. Quando ele for visto, quando você estiver glorificando a Ele mesmo, então ele vai dizer: está no ponto. Agora é a hora. Mas essas é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Deus quer nos levar à estatura de varão perfeito, a realmente habitantes do céu. Ele está nos preparando para lá, trabalhando em nós para chegarmos lá. Meus irmãos, é animador saber que o cristão nasce para o céu, é guardado para o céu, e Deus está trabalhando nele para o céu. Se não, veja, escute, José foi jogado num poço, ficou lá por um tempo, mas saiu de lá para ser um servo do Senhor. Depois Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados numa fornalha. O próprio Deus foi dentro da fornalha, guardou eles na fornalha e tirou eles da fornalha. Daniel foi jogado na cova dos leões. Deus fechou a boca dos leões. Nenhum escolhido entra na prova em vão. Quando ele entra, o Senhor entra junto. E o Senhor o está ensinando para lhe tirar de lá uma pessoa melhor, mais madura, mais fiel, mais consagrada. Deus nos fez e está trabalhando em nós para a sua glória, para o céu. Último lugar. Os cristãos, pelo fato de que o céu pode ser um estado também de vida, podem desfrutar o céu no presente. É o que dizem os versos de 8 a 12. Você pode desfrutar isso no presente. Ah, quem dera se desfrutássemos e vivêssemos mais assim, sofreríamos menos, correríamos menos, nos dedicaríamos. Ou seja, não contemplarmos só o céu como futuro, mas como uma realidade que nós podemos já usufruir no presente. E aí Pedro dá 4 instruções para como a gente pode fazer isso. Primeira, ele diz no versículo de número 8, amem a Jesus. Está lá, ao qual não havendo visto,
amais. Meus irmãos, amem a Jesus. Satanás procura usar as provações para fazer aflorar o que é de pior na gente. Mas Deus usa as provações para purificar até que nós amemos a Jesus de todo o coração. E quando nós amarmos a Jesus, teremos tudo que nosso coração precisa para ser feliz, de verdade. Houve um pai que tinha um filho. E esse filho foi para um abacionador de quadros raros. E quando esse menino estava morto lá, um soldado pegou com um carvão uma folha e desenhou o rosto do menino. E mandou para o pai. O pai, quando soube da notícia, quase morreu com o garoto. Mas depois de superar aquela aflição, ele desenrolou aquele papel e viu ser o rosto do filho. Ele mandou colocar uma moldura e colocou aquele quadro entre todos os quadros, e era o quadro que ele mais amava. E os anos se passaram. Mesmo sendo rico, os ricos também morrem. Mas antes de morrer, ele chamou o mordomo e disse assim: olha, eu quero que quando você, depois de me sepultar, você faça um leilão de tudo que eu tenho. E depois que ele morreu, então um dia o mordomo reuniu todos os famílias. E o primeiro quadro apresentado foi o quadro do rosto do menino. E ele disse: olha, esse quadro está sendo vendido por $100.000. Mas não teve nenhuma oferta. Alguém tem uma proposta? E nada. Alguém tem uma proposta? E nada. Baixou para $90.000. Alguém tem uma proposta? Nada. Baixou para $80.000. Alguém tem uma proposta? E nada. Baixou para $50.000. Finalmente alguém disse: eu pago $50.000 nesse quadro. Ele bateu o martelo e o leilão está encerrado. Então as pessoas ficaram: como está encerrado o leilão e os demais quadros? Então ele abriu uma folha como presente. Meus irmãos, quando uma pessoa crê em Jesus, ela ganha tudo o de melhor que se pode ter. Porque quem tem Jesus tem tudo. Porque tem o céu, tem a vida eterna. Ganha tudo, tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Mas quem tem Jesus tem tudo. Amem a Cristo. Segundo, confiem em Cristo. O versículo 8 diz isso: ao qual não havendo visto a mais, não vendo agora, mas crendo, confiem em Jesus Cristo. Terceiro, alegrem-se em Cristo. Versículo 8, parte C. Vos alegrais com gozo inefável, glorioso nele, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa... Alegrou em Deus, oferecendo o seu filho no altar. Sadraque, Mesaque e Abednego descobriram que havia um Deus próximo quando ofertaram as suas vidas e foram para uma fornalha. Paulo descobriu a suficiência da graça de Deus quando sofreu com um espinho na carne, mas glorificou ao Senhor. Quando a gente se alegra em Deus, a gente descobre atributos de Deus, a glória de Deus envolvendo a nossa vida de uma forma maravilhosa e variada. E finalmente recebam esta glória de Cristo. Quem ama Cristo, confia em Cristo. E os versículos de 9 a 12 dizem exatamente isso, não é? Falando sobre a glória de Cristo, o céu que está por vir. Quem ama Cristo, confia em Cristo, se alegra em Cristo e de Cristo recebe forças. Mas uma grande fé traz o céu à terra. Você pode viver o céu aqui, em Jesus. Termino. Nossa esperança está num Deus vivo. O céu é um lugar, é a morada de Deus. Lá nós moraremos com Deus, com os anjos e com todos os salvos. É lá que a sua fé está firmada, num Salvador que está no céu e que para lá vai nos levar. Nossa esperança é viva, irmãos, está firmada num Deus vivo, está baseada na glória do Senhor. Este Senhor regenera a pessoa para o céu, guarda para o céu, prepara para o céu e já nos permite viver essa realidade aqui no dia a dia. Vamos andar por fé e não por vista. Em uma esperança viva, através de uma vida pura, santa e agradável. Uma vida que tem os pés na terra, mas o coração no céu. Que Ele nos abençoe.